Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Eu sou Emerson Bardelotti, esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira. Nós estamos aqui direto do 13º Encontro Nacional de Fé e Política em São Bernardo do Campo, São Paulo. Esse programa é gravado, então amanhã, segunda-feira, dia 27 de abril de 2026, você assiste os melhores momentos do Encontro Nacional de Fé e Política. Que Deus nos abençoe, abençoe vocês e estamos juntos. Paz e bem. Silva. Bom dia a todos, a todas. Vou pedir licença para falar sentada. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero agradecer a honra do convite. Esse é um espaço que me é muito caro. Eu participei desde o início, dos movimentos fé e políticas. Há pouco, querido Gilberto Carvalho trouxe uma migração com uma forma humilde, ainda quase uma menina, viu, Freiberto? No encontro velho político. Mas eu quero cumprimentar um dos grandes fundadores, articuladores, pensadores do movimento velho política, querido Freiberto. É uma honra estar aqui ao lado do senhor. Quero cumprimentar também o Zé Antônio, a Terezinha Toledo, a nossa querida ministra das Mulheres, a querida Márcia, uma mulher batalhadora que está fazendo a diferença para todos nós. E todos os deputadas que já foram mencionados aqui, as pessoas da querida Juliana Cardoso, do querido Chico Alencar. Também quero cumprimentar aqui a vereadora Janete Pietá, daqui da região. É uma satisfação tê-los aqui. Quero cumprimentar também a todos os presentes, das pessoas de dois lindos conterrâneos do meu estado de origem. O querido Pacífico, fundador das comunidades de base, lá da estação experimental, na década de 70, 80, E com a Ayrton Rocha, que estamos aqui, inclusive tive a honra de ser vereadora com ele, mas também um dos ativistas das comunidades de base, lá por aquelas décadas, eu vou trazer aqui alguns elementos sobre o que me foi sugerido, com um tema que é muito instigante, que é falar sobre democracia, a esperança na forma de verbo, que é o esperançar do nosso saudoso Paulo Freire, e o ideário do bem viver, que é uma ideia de sociedade, de mundo, que tem raízes aqui no nosso próprio continente, da América Latina. Então, democracia, esperança e a ideia de bem viver são coisas que se entrelaçam e que tem muito a ver com a contribuição, como disse aqui a Márcia, que a fé pode aportar para os avanços que a gente precisa alcançar dentro das nossas sociedades. E eu digo a fé porque nós temos diferentes formas de fé. Aqui temos pessoas que professam a fé cristã, temos pessoas que professam outras fés de raiz afrodescendente, mas que devemos, numa sociedade plural, no Estado laico, ter uma convivência de respeito e de parceria para construir um mundo melhor. Então, eu acho que tudo na vida, a ideia de bem viver, de democracia, de esperança, na forma de verbo esperançar, é mais do que uma ideia
instigante. É algo que precisa ser traduzido na prática, na vida da gente, das mais diferentes formas, do lugar em que a gente esteja. Se você é um líder de uma comunidade, é ali. Se é professor de uma escola, é ali. Médico de uma UTI, é ali que você vai fazer a diferença para que a gente possa ter esperança, para que a gente possa ter uma vida melhor. E que a vida melhor será sempre um espaço dentro de uma forma política em que todos possam contribuir, que é a democracia. Então, o bem viver, a democracia e a esperança precisam, sobretudo, de uma visão. Sem uma visão das coisas, a gente não chega a lugar nenhum. É como fazer uma viagem difícil sem que a gente tenha um mapa ou tenha os conhecimentos tradicionais que faz com que a gente tenha outra forma de mapa, como é o caso dos indígenas e das comunidades tradicionais. Mas a gente precisa de uma visão. Uma visão não pode estar apartada daquilo que pode levá-la a ter prática. Porque, como disse Jesus, a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Se a árvore não dá fruto, então é uma árvore morta. Então, a visão é importante, claro. E aí eu me lembro de um grande escritor africano chamado Liacouri, que ele disse que para a gente transformar uma coisa, por mais que a gente tenha uma boa visão, a gente precisa largar 7 sapatos sujos. Eu amo esse texto no Liacouri. Eu não vou falar de todos os sapatos, aí não tem tempo. Mas eu vou falar de um sapato sujo que ele diz, para transformar alguma coisa, é preciso parar de acreditar que porque você já está falando sobre uma coisa, está concordando com aquela coisa, você já está fazendo. A gente vai falar muito do Evangelho, por exemplo, concordar com o Evangelho, mas se não colocar em prática, não vai mudar nada. Esse é um sapato sujo que ele diz que a gente tem que abandonar. Os outros 7 sapatos sujos, é só pegar lá o texto de Liacouri, que é um ensinamento muito interessante. Então a gente tem que ter a visão. Mas a visão não se ampara de que a gente tenha processo. Muitas vezes uma boa visão das coisas é esmagada por um processo que não é coerente com aquela visão. Boa ideia, a gente tem muito. Mas, às vezes, a forma de implementar é algo que acaba sufocando aquela boa ideia. E a gente precisa também, né, além da visão, de um bom processo, das estruturas. Sem as estruturas, a gente não consegue colocar as coisas em prática assim. Às vezes a estrutura é mínima, é apenas uma pequena associação, um coletivo, como muitas vezes a gente faz hoje, é a gente poder ter ali, como foi no passado, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá em Chapuri, com o Chico Mendes, uma estrutura frágil, mas porque tinha uma visão, tinha um processo, uma pequena estrutura, inclusive a estrutura da Igreja Católica, com o Bispo Dom Moacir, com a CPT, com o CIM. Aquelas estruturas faziam a diferença e fazem até hoje em nossas vidas. Então, visão, processo e estrutura. Quando a gente tem isso, a gente tem que pensar, que tipo de visão deve ser essa? Com certeza, uma visão que não tente
diluir os sonhos, nem homogeneizar a diferença. Uma visão que tenta diluir o sonho de todo mundo numa única coisa, ela acaba se enfraquecendo. É por isso que eu olho aqui e vejo uma diversidade imensa. De quando nós chegamos, né, a gente viu que estavam sendo mencionados grupos da nossa sociedade que historicamente foram massacradas. Mulheres, pessoas indígenas, pessoas LGBTQIA+, pessoas que confessam as religiões de matriz africana. Que bom que hoje a gente pode se encontrar aqui e dizer que a diversidade é uma forma da gente viver em novidade de vida. Se não fosse, Deus teria deixado construir a Torre de Babel, onde todo mundo falava a mesma língua e morava no mesmo canto. A confusão das línguas para mim não foi uma maldição, foi uma bênção. Porque assim a gente fala português, fala inglês, fala castelhano, e a gente conhece uma infinidade de paisagens. Que coisa chata! Todo mundo no mesmo lugar, falando a mesma língua, fazendo a mesma coisa. Deus não nos amaldiçoou, nos abençoou com a diversidade. A estrutura tem que ser estrutura democrática. Eu fico pensando, há 37 anos atrás, com pessoas como Freiberg e tantos outros que estão aqui, que são pioneiros de tudo isso. Feche, Berto, não tivesse colocado aquela visão em prática no movimento feito político, não tivesse proposto um processo que levasse para todo canto e de formas diferentes e com uma estrutura que precisa ser flexível. Se o processo tem que ser amplo, democrático, acolhedor das diferentes contribuições, sem perder o foco da ação, a estrutura não pode ser rígida, ela tem que ser uma estrutura flexível, uma estrutura viva. O sábado não foi feito, né, como pensavam aqueles que criticaram Jesus. Né? Não foi um ser humano que foi feito para o sábado, foi um sábado feito para o ser humano. As estruturas, sejam elas das igrejas, dos partidos, dos governos, elas não são feitas para si mesmas. São feitas para servir a sociedade. As estruturas se adaptam no decorrer do processo. E toda vez que eu penso nisso, né, o que seria essa esperança, esse bem viver? Quantas vezes nós já não fizemos deslocamentos daquilo que a gente achava que era a esperança da hora? Agora nós achamos a esperança fundamental. A esperança fundamental para quem crê só no céu. Porque aqui na terra vai se deslocando, vai se transformando. Mas tem coisas que não mudam. A esperança de um mundo justo, essa deve ser permanente. A esperança de um mundo democrático, próspero, porque prosperidade é diferente de riqueza. Riqueza leva a acumular. Mas prosperidade é outra coisa. Tem gente até que deixa a riqueza para ser apenas uma pessoa próspera. Isso é maravilhoso. A prosperidade é você que é indígena saber que em vez do peixe dentro do freezer, ele está no rio. De saber que a abundância em lugar de estar um grande plantio homogêneo, só de grana ou só de soja, está na barra diversa, com muitos frutos, como eu desde criança aprendi a colher. O tucumã, a engá, a guariúba, a cama, a cajarana, o jaleobá, o chucaí, tanta coisa. Eu conheço 37 espécies de fruta da Amazônia que são comestíveis. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu já sabia isso. E mesmo que tem um sistema injusto de semi-escravidão,
A abundância da floresta, raça fazia a gente se sentir próximo. A ideia de que a gente precisa de um mundo que seja sustentável. Essa palavra sustentável, sustentabilidade, foi a contribuição de um biólogo. Um biólogo, qual o modelo que serve à humanidade? Um modelo que seja regenerativo, que não seja destrutivo da natureza. O problema é que as boas ideias, até as ideias santas, podem ser transformadas e vão sendo apropriadas por gente que não quer que elas sejam implementadas. E a gente tem que ter coisas que permanecem, mas tem outras que mudam. Então, toda vez que eu penso nessas coisas, eu me lembro da palavra do semeador. A palavra do semeador é maravilhosa. Porque se você joga uma boa visão, uma boa semente à beira do caminho, aí os pássaros vão comer. Se você joga descuidadamente, os pássaros vão comer. Na política, os pássaros que querem levar, com todo respeito aos pássaros, é só uma comparação, né? Quer levar tudo no papo, é o populismo, é o negacionismo, o imediatismo, que faz promessas mentirosas para ganhar simpatia. Não diz o que precisa ser dito, não faz o que precisa ser feito. Ela vai falar contra o feminicídio, mas então alguns digam que isso não leva ela a se eleger nem a vereador. Não é disso que se trata. Gilberto Gil diz que o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E aquilo que um povo quer e não sabe o que quer, quem tem que fazer são os governos, são os empresários, são os banqueiros, porque eles têm dinheiro, eles que dominam a tecnologia, porque o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E quem dá o erro de referência para eles? Aí sim, tem que ser o povo. E na sociedade que nós temos, o povo é que começou a fazer. Vamos pensar aqui. Quando alguém teve a visão de que a gente precisava ter um sistema único de saúde. Não é as mil maravilhas, mas o mundo inteiro reconhece, principalmente no governo do presidente Lula, que o sistema não tem como viver sem o PIB. É o básico. Por isso que o presidente Lula disse que a pessoa tem que ter café da manhã, almoço e janta. Porque é o básico. E se nós pensar, não tiver essa ideia de fome zero, de Bolsa Família, veio da luta do Betinho, do Dom Mauro Morelli, de tantas pessoas que ousaram propor programa de fome zero. E aí foi transformado em política pública. Uma política pública altamente eficiente. A gente saiu do mapa da fome, voltamos do mapa da fome, em menos de 3 anos a política foi retomada e saiu de novo do mapa da fome. Quem inventou isso? A sociedade. Eu nunca me esqueço, quando eu presidi, fui vice-presidente da Comissão de Combate à Pobreza, tinha uma conversa com o Dom Mauro Morelli, que ele disse, senador, a ação do Fundo Zero é para que a gente combate a pobreza, trabalhe pensando nos que não são, nos que não podem e nos que não têm, para que um dia eles saibam, possam, tenham. Aquilo me marcou para sempre. E todo o trabalho que a gente faz é para que todos saibam, para que todos possam e para que todos tenham suficiente para uma vida com dignidade. Eu posso pegar outra visão, pensando no nosso movimento velho, né? A visão
de que a gente, além de saúde e comunidade, além de ter a comida no prato, que a gente deva proteger a natureza, proteger a Amazônia, o Cerrado da Caatinga, o Pantanal, o Lamba, todos os biomas brasileiros. Isso vem da onde? Aí tem a ver com o bem viver. Vem dos povos originários, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, xerazeiro, baldaçoeiro, seringueiro, piaçaveiro, todo esse povo que tem conhecimento associado à natureza. E de uma pessoa que marcou a nossa história, Chico Mendes, que deu a sua vida para proteger a Amazônia. Mas junto com ele, tantas outras pessoas. Essa visão, ela se transformou também em política pública. Eu não sei se vocês conhecem aqui, o Pacífico conhece, o Ailton conhece, a história dos empates lá no Acre. A palavra empate vem de um verbo, é empatar, não deixar acontecer. E o Chico Mendes criou uma luta pacífica inspirado no BAND, que era um movimento passivo, de empatar a derrubada da floresta lá em Chapecó. Que a gente ia no meio de uma derrubada, se espalhava no meio da derrubada, árvores com 30, 40 metros de altura, com até 2, 3 metros de diâmetro, como é o caso de Massumaúma. Se você tá no meio daquilo, as pessoas estão derrubando com motosserra, você vai morrer. Era uma atitude sacrificial, mas era assim que a gente protegia a floresta. Eu conheci o Chico, 17 anos, só nos apartamos quando ele morreu. Participei de vários encargos. E naquele tempo, os governos, a polícia, a justiça, tudo era contra os seringueiros e a favor dos que compraram as fazendas para derrubar a floresta e expulsar os seringueiros. A luta da Igreja Católica com a CVT, com o SIM, foi uma base de resistência muito forte naquela época. E o Chico Mendes tinha uma relação de muita parceria e vice-versa com o bispo Dom Moacir. Então, naquele momento, a gente era totalmente desamparado. Mas em 2003, quando o presidente Lula me chamou para ser ministra do Meio Ambiente, a primeira coisa que eu pensei, vamos transformar essas boas ideias em política pública. E fizemos um plano de prevenção e controle do desmatamento. O desmatamento estava em 27 mil quilômetros quadrados. Chegou ao nível mais baixo, 4.600 quilômetros quadrados. Evitamos lançar na atmosfera 5 milhões de toneladas de CO2. Criamos 25 milhões de hectares de unidade de conservação. A maior contribuição já dada por um país naquele período. O governo do presidente Bom. E eu, terminando já aqui, queria dizer o seguinte, que aquela experiência dos empates, hoje são empates institucionais. Em 2004, nós descemos no Mato Grosso, que era um município que representava mais de 80% do desmatamento da Amazônia, com 480 policiais federais, 45 agentes do IBAMA, que fizemos o maior embate institucional. O Bolsonaro veio, depois dos ganhos do governo do presidente Lula, acabou com tudo. Em menos de 3 anos, nós reconstruímos e conseguimos reduzir o desmatamento na Amazônia em 50%, no Brasil em 32%, no Cerrado em 35%, com um plano agora para todos os estados. E o presidente assumiu o compromisso de desmatamento zero. É duro? Não é. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer.
Mas isso nasceu da luta da base, de vocês que estão aqui, e o próprio presidente veio da base. E eu tenho uma casinha de seringueiro, para onde eu vou para ir comigo. É uma miniatura, para não esquecer de onde eu vim. Para ter sempre os pés ficados no chão. Porque não basta a visão, não basta o processo, é preciso ter ação. Porque a fé, Senhor, é uma fé. E encerro dizendo para vocês uma história. Eu tinha 19 anos, teve um grande conflito lá no Seringal, Catuaba, Livramento e Benfica. E o bicho pediu para que eu e a Selma, ela tinha 18, 17 anos, levasse os mantimentos para os seringueiros, porque o Jagunço não deixava ninguém passar. Nós tínhamos uma candoinha, um motor de rafeta, botava um encerado em cima das coisas, uns cachos de banana e umas melancias para disfarçar, e a gente passava para lá e para cá no meio do Jagunço, ninguém dava a mínima para nós, porque aqueles machões nunca imaginaram a coragem daquelas duas meninas. E quem nos enviou, que era o Dom Guaci e o Chico Mendes. Passaram-se alguns anos, nós ganhamos o conflito, e aí uma reunião dessa, das pastorais, o inconsciente da gente é vaidoso. Eu perguntei, não assim, como é que o senhor mandou eu e a Selma, duas meninas tão magrinhas, tão não sei o quê, pro olho do furacão. É claro que eu queria que o bispo dissesse que nós éramos corajosos, valerosos. Ele olhou de rabisco assim pra mim e disse, minha filha, quem não tem quem mandar, manda qualquer um. E eu agradeço, porque é como qualquer um que continua o Feibelo, continua a Márcia, continua vocês, continua eu, Gilberto Carvalho, muito obrigada, e Deus me abençoe.